Olá pessoal, estou de volta, sou o professor Emerson para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de nós iniciarmos a aula, vou dar aquele recado que vocês já conhecem. Não esqueçam de entrar no Class, fazer as atividades, para você também marcar a sua presença. E se você está assistindo às nossas aulas pela TV ou mesmo pelo YouTube, entre em contato com a sua escola para que você saiba quais são as atividades que estão disponíveis para você fazer. E eu gosto sempre de dizer que fazer as atividades é uma forma de você garantir ainda mais o seu aprendizado, de você perceber se você realmente está compreendendo aquilo que está sendo transmitido pelas aulas. E lembrando, você pode assistir pelo YouTube as aulas quantas vezes você quiser, caso você tenha alguma dúvida. Vamos iniciar vendo os nossos objetivos. Nós vamos ler e interpretar um soneto de Camões. Lembram que na aula anterior nós falamos de Camões? Hoje a gente vai falar mais um pouquinho dele. Identificar e compreender os sentidos produzidos pelas figuras de linguagem. A gente tem falado bastante de figuras de linguagem. Perceber a sonoridade de um soneto. Relacionar textos de mesma temática. Identificar o tema. Inferir o sentido de palavras ou expressão. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos. Tudo isso na nossa aula de hoje. E para começar, nós vamos com um quiz para a gente relembrar um pouquinho essa questão dos sonetos. A palavra soneto, em sua origem, é o diminutivo de som. Essa observação nos faz pensar que o soneto é, letra A, um poema para ser cantado, lembrando que nós estamos falando de som. Um poema escrito por músicos, um poema com estrutura sonora e rítmica, ou um poema com estrutura visual. Claro que se eu estou falando de som, ele não vai ter ali essa estrutura visual, né? Não é essa marcação. Nós temos o quê? Um poema com estrutura sonora e rítmica. E para a gente começar e perceber essa sonoridade e esse ritmo do soneto, nós vamos com o soneto do Camões. Acompanhe. Tanto de meu estado me acho incerto, que, em vivo ardor, tremendo estou de frio, sem causa, juntamente, choro e rio, o mundo todo abarco e nada aperto. Essa é a primeira estrofe do soneto. Primeira pergunta para vocês. Vamos reler os versos dessa estrofe e responder. Quais são as palavras que apresentam uma ideia contrária? Então, o que você vai ter que fazer? Reler o poema e encontrar nessa estrofe qual palavra apresenta uma ideia contrária. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu volto já.
Conseguiram encontrar essas palavras que apresentam uma ideia contrária? Vamos conferir? Olha só, eu tenho ardor e frio, choro e rio, mundo todo e nada. Então, o ardor é contrário do frio, então pensar nesse ardor como um calor. O choro, o contrário do rio de dar risada. O mundo todo, o contrário de nada. Então, nessa estrofe aparecem essas palavras com ideias contrárias. Mas, continuando a falar da mesma estrofe, nós temos mais um exercício. Releia o primeiro verso do soneto. Tanto de meu estado me acho incerto. Como o eu lírico demonstra essa incerteza? Como que ele demonstra essa incerteza nessa estrofe? Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu volto já. Conseguiram responder? Conseguiram pensar aí como que esse eu lírico demonstra essa incerteza? Para a gente chegar a essa resposta, a gente vai ter que lembrar aquilo que nós respondemos ali na questão número 1, que falava sobre essa contradição. Olha o que eu coloquei como resposta para vocês. O eu lírico demonstra a incerteza utilizando-se de contradições, antíteses, que traduzem um sentimento confuso. Então, aquele choro, aquele rio, indica o quê? Uma ideia contrária, indica ali uma confusão, uma incerteza desse eu lírico. Continuando o nosso poema, nós temos: é tudo quanto sinto, um desconcerto. Da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvario, agora acerto. Nossa pergunta. Nós vamos reler novamente a estrofe e vamos responder: como podemos entender o sentido produzido pela palavra
fogo. Então eu tenho aqui no segundo verso: da alma um fogo me sai, da vista um rio. Como que nós entendemos? Qual é o sentido desta palavra fogo? Será que é fogo, de pegar fogo mesmo? Vou dar um tempinho para você reler, pensar sobre isso, responder aí no seu caderno e eu volto já. Então, vamos reler a estrofe para ver se a gente consegue perceber esse sentido? Olha só. É tudo quanto sinto, um desconcerto. Da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvario, agora acerto. Como podemos entender o sentido produzido por essa palavra fogo? O que você escreveu aí no seu caderno? Olha o que eu coloquei para vocês. Podemos compreender que se trata de uma metáfora para as sensações do eu lírico. Olha só, é um fogo que sai de onde? Que sai da alma. Então a gente pensa nesse fogo aí como uma metáfora, talvez uma felicidade que esteja saindo da alma do eu lírico. Continuando, na mesma estrofe, nós temos o verso: da alma um fogo me sai, da vista um rio. Qual o sentido produzido pela expressão da vista um rio? O que isso quer dizer? Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu volto já.
Conseguiram compreender o sentido dessa expressão, da vista um rio? O que será que isso quer dizer? Como assim da vista um rio? Olha o que eu coloquei para vocês como resposta. A expressão pode ser entendida como um choro copioso, ou seja, chorando muito. Por se tratar de um choro vasto, um rio de lágrimas, a expressão nos remete à hipérbole, figura de linguagem que apresenta o exagero. Lembram quando nós estudamos figuras de linguagem? Nós já vimos figuras de linguagem em vários anos aí do nosso período escolar, e a hipérbole é uma delas que apresenta esse exagero. Então, esse rio, esse choro, chora como se fosse um rio mesmo de lágrimas. Então, esse exagero, as minhas lágrimas, obviamente, não vão se transformar em um rio, mas é essa ideia de transformação, de exagerar. Então, o choro é muito grande. Continuando, nós temos mais uma estrofe. Pensem bem, nós já vimos duas. Nós estamos falando de soneto. Como bem vocês sabem, nós temos então um soneto o quê? 4 estrofes. Nós vamos agora para a terceira. Estando em terra, chego ao céu voando. No maior acho 1000 anos, e é de jeito que em 1000 anos não posso achar um mora. Tudo bem. Continuando, nós temos nesses versos, ou seja, nos versos dessa estrofe que nós acabamos de ler, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Releiam a estrofe para que vocês possam responder. Nesses versos, o eu lírico expõe o concreto e o abstrato para manifestar o seu sentimento. Retire dos versos as representações do concreto e também a representação do abstrato. Vou dar um tempinho para você reler essa estrofe, responder aí no seu caderno e eu já volto. Conseguiram encontrar na estrofe o concreto e o abstrato? Para a gente chegar na resposta, vamos reler a estrofe. Estando em terra, chego ao céu voando. No mora acho 1000 anos, e é de jeito que em 1000 anos não posso achar o mora. Então, como será que está ali o concreto? Como será que está representado o abstrato? Olha o que eu pus para vocês. Tenho como concreto a terra e uma hora. E tenho como abstrato o céu voando e também o 1000 anos. Olha só, terra é concreto, uma hora é concreto. Depois, céu voando me dá uma ideia do quê? De abstrato. E também o 1000 anos, porque a gente sabe que a pessoa não vai ter essa vida com 1000 anos. Então, apresenta de novo ali um exagero. Continuando, nós temos a última estrofe do soneto.
Se me pergunta alguém por que assim ando, respondo que não sei, porém suspeito, que só porque vos vi, minha senhora. Então nós sabemos ali que é um soneto que trata do amor, o soneto do Camões. Ele está lá no Lírica Completa. E agora? Se eu tenho essa última estrofe, né, como que nós podemos relacionar a última estrofe do soneto com a ideia de concreto e abstrato? Lembra que na questão anterior nós falamos dessa coisa do concreto e do abstrato? E agora, nessa última estrofe, como que a gente relaciona esse concreto e o abstrato? Vou dar um tempinho para você pensar, responder no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram relacionar aí essa ideia de concreto e abstrato? Olha só a minha última estrofe. Se me pergunta alguém por que assim ando, respondo que não sei, porém suspeito, que só porque vos vi, minha senhora. Então nós temos que fazer o quê? Relacionar a última estrofe com a ideia de concreto e abstrato. Concreto e abstrato a gente viu na questão anterior. O que eu pus para vocês como resposta? Podemos compreender que o sujeito lírico, ou seja, o eu lírico, traduz o amor como algo que o faz viver outras realidades, um sentimento que o faz sair de si. Então, nós temos aí esse concreto e esse abstrato, sair de si, que seria o abstrato. Então, o concreto seria ali viver o amor. Então, é isso que nós podemos relacionar. Mas ainda pensando no soneto, após a leitura, responda qual a temática, então qual é o tema, certo? Qual a temática expressa nos versos e nos sentimentos do eu lírico? Você vai ter que fazer o quê?
relembrar desse soneto que nós lemos, pensar aí qual possível tema desse soneto, responder aí no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram pensar na temática, no tema desse soneto? Qual será o tema? O que será que esse eu lírico está trazendo nesses versos do soneto do Camões? Olha o que eu pus para vocês. A temática é a confusão dos sentimentos de quem ama. Lembram que lá no início a gente falou bastante dessa contradição? Então, nós temos uma ideia ali do quê? Dessa confusão da pessoa que ama. Essa pessoa parece estar confusa. O soneto apresenta uma ideia dos prazeres e das dores de amar. Um sofrimento que o faz viver. Olha como isso é contraditório. Então, eu tenho ali os prazeres do amor, mas eu também tenho as dores do amor. Essa contradição. Então, parece que o eu lírico está confuso com relação a isso. E agora, para a gente continuar, trouxe para vocês a estrutura do soneto. Eu sei que vocês já conhecem a estrutura do soneto, mas é sempre bom a gente reforçar. Como que o soneto ele é composto? Eu tenho o quê? Eu tenho 2 quartetos. Professor, o que são quartetos? Quartetos são estrofes com 4 versos. Então, eu tenho 2 quartetos e depois os 2 últimos são tercetos. Tercetos são aqueles com 3 versos. Então, o meu soneto tem quantos versos? Eu tenho 2 quartetos, 8, 2 tercetos, 6, 8 mais 6, 14. Então, o soneto formado ali por 14 versos. E como eles são distribuídos? São distribuídos em 2 estrofes, com 4 versos cada uma,
e as duas últimas estrofes com 3 versos cada uma. Mas lembram que lá no início eu falei para vocês sobre a sonoridade, o som que esse soneto pode passar? Olha aqui as 2 primeiras estrofes. Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio. Sem causa juntamente choro e rio. O mundo todo abarco e nada aperto. O que eu tenho? Eu tenho o incerto, né, com o mesmo som do aperto. E aqui o frio com o som de rio. A gente tem essa rima que acontece. Aqui embaixo eu tenho: é tudo quanto sinto, um desconcerto. Da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvario, agora acerto. Olha só, desconcerto e acerto. Eu tenho ali uma diferença de som. Para ser o som do desconcerto, aqui teria que ser agora acerto. Mas na verdade nós temos ali o verbo, o acerto. Então eu tenho essa sonoridade. Eu tenho sons aqui, olha só, terminam da mesma forma, certo? Certo, aperto. E aqui, acerto, né? Acerto. E aqui, desconcerto. Olha como esses sons aqui são diferentes deste aqui. Um é aberto e o outro é fechado. Então eu tenho esses sons, essas rimas que o autor vai trabalhando. Depois, estando em terra, chego ao céu voando. Numa hora acho 1000 anos e é de jeito que em 1000 anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém por que assim ando, respondo que não sei, porém suspeito, que só porque vos vi, minha senhora. Professor, agora você está mostrando ali, nós temos de novo essas rimas e esses sons, mas eles estão um pouco diferentes. Estão sim, olha só. Aqui, onde eu tenho os quartetos, né, os 4 versos, olha como estão colocados os sons, certo? Eles estão ali próximos na mesma estrofe, né, os versos próximos. Já nos tercetos, eu tenho o quê? Aqui, o meu primeiro verso, ele vai trazer a sonoridade no primeiro verso da outra estrofe. A mesma coisa vai acontecer. No segundo verso, eu tenho o jeito, que vai trazer aqui a sonoridade com suspeito. E no último, eu tenho mora, que traz a sonoridade com senhora. Perceberam essa diferença? Que lá nas outras estrofes, nas 2 primeiras estrofes, eu tinha ali a sonoridade próxima na mesma estrofe. Agora, no final, nesses 2 tercetos, eu tenho a sonoridade entre esses tercetos, entre esta estrofe e esta estrofe, e elas seguem a mesma linha. Então, o primeiro aqui vai ter o som parecido com o primeiro da outra estrofe e assim por diante. Essa é a ideia de sonoridade. E para a gente continuar, eu trouxe um outro soneto também do Camões, que possivelmente vocês conheçam, que é O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Farei a leitura dele para vocês, acompanhem comigo. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Também um soneto do Camões. E olha que palavra interessante que ele traz aqui para nós. Tão contrário. Então, eu tenho já uma ideia aqui do quê? De contrariedade. Contrariedade, as coisas são contrárias. E também parece ali uma confusão do eu lírico.
Para a gente fazer uma atividade, nós temos assim. Os dois sonetos de Camões apresentam temáticas parecidas, tendo como princípio o amor. Ele apresenta isso? Sim ou não? Como é possível constatar que eles se relacionam? Então, o que você vai pensar? Vai pensar naquele nosso primeiro soneto, aquele que vocês já fizeram a atividade aí no caderno, ver se ele apresenta essa ideia de amor, vocês têm aí já a resposta da temática, e agora, relacioná-lo com o segundo. Como que esses dois textos ali se relacionam? Vou dar um tempo para você pensar a esse respeito, escrever aí no seu caderno e eu volto para a gente continuar. Conseguiram responder aí no caderno de vocês? Vamos ver? Olha só. Os dois sonetos de Camões apresentam temáticas parecidas, tendo como princípio o amor. O que você respondeu? Sim ou não? E como é possível constatar que eles se relacionam? Vamos ver o que eu coloquei para vocês como resposta possível? O primeiro soneto mostrou as contradições de quem ama. Lembra que o eu lírico parecia ali confuso com relação ao amor, aquele sofrimento e aquela alegria de amar. O último, as contradições do amor. Os sonetos se relacionam porque em ambos o eu lírico se encontra dividido entre as alegrias e as dores do amor. Perceberam isso? Que lá no primeiro eu tenho quem ama. No segundo eu já tenho sobre o amor, mas também nós temos ali as contradições. O soneto apresenta essa contradição. E agora, a figura de linguagem que representa a repetição, uma palavra ou grupo de palavras. Lembram nesse último soneto que nós lemos? Que nós tínhamos ali bastante repetição? É,
Então, e agora? O que será? É uma metáfora? Letra B, uma metonímia? Letra C, uma anáfora? Ou letra D, uma aliteração? Aquele é fogo, né? A repetição desse verbo ser ali. O que será que quer dizer? Qual é a minha figura de linguagem? Nós chamamos de anáfora. Anáfora é quando nós temos essa repetição de palavras ali dentro do poema, no caso ali do soneto. E só para a gente revisar o que nós vimos hoje, que a estrutura de um soneto é composta por 14 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Né? Quartetos são estrofes com 4 versos, tercetos, estrofes com 3 versos. A sonoridade do soneto é percebida quando sentimos as palavras. Para a gente perceber o som, é importante que eu faça a leitura em voz alta. Porque, às vezes, fazendo a leitura silenciosa, aquela leitura que você faz somente na mente, fica um pouco mais difícil de você perceber esses sons apresentados ali no soneto. Os sonetos expressam a dicotomia de sentimentos do sujeito lírico. Ou seja, essa ideia dúbia ali de sofrer, de ser feliz, né? Como o amor se apresenta, como que ele é tão bom, se ele pode causar dor. Então, isso que foi mostrado nesses sonetos apresentados para vocês, esses sonetos do Camões. Para deixar para vocês como indicação, eu trouxe ali sobre contradições. Nós estamos falando de contradições. Trouxe 2 indicações sobre contradições. Um é o livro do Stephen King, chamado Misery. O outro já é um filme chamado Como Perder um Homem em 10 Dias, que vai trabalhar essa contradição, esses sentimentos contraditórios. Ok? Por hoje eu fico por aqui. Espero vocês na próxima aula e até lá!